aqui estamos de volta na segunda parte deste nosso programa Nós e a Família. E como você já viu, aqui a nossa sala já ficou um pouquinho mais vazia, cada um já correu para as suas atividades, que isto estar parado muito tempo é um bocado difícil, não é verdade, Joaquim? É, as tarefas urgem, não é? As E lá em tarefas casa toda a gente trabalha. Toda a gente tem o seu trabalho, a sua missão e, as suas portanto, tarefas. as mais velhas já foram tratadas as atividades, os mais pequeninos já estão entretidos a fazer aquilo que gostam e nós aqui estamos para partilhar convosco esta segunda parte do nosso programa Nós e a Família e hoje para vos falar um pouco sobre o 47º Encontro da Peregrinação Nacional do CPM Portugal. E para quem não sabe o que é o CPM Portugal, o CPM ele é um movimento da Igreja que tem como objetivo dedicar-se à preparação dos noivos para o matrimónio. Ele decorreu em fevereiro deste ano. A Ângelos TV foi até lá, fez a cobertura deste evento e trouxe também alguns testemunhos daqueles que participaram neste encontro. Estiveram presentes o Dom José Cordeiro, o Padre Carlos Cabecinhas, a irmã Maria Amélia e ainda o testemunho de um casal que nos falou um pouquinho também da sua história. E tivemos também o Padre Paulo Jorge, que também esteve no encontro e também nos falou um pouquinho sobre o tema deste encontro, que era a mensagem de Fátima na espiritualidade da família. E foi um encontro muito rico, não foi, Joaquim? Foi, abordou-se vários temas pelos vários oradores. E uma das coisas que se fez e que houve lá uma reflexão que achei interessante numa das conferências que se falava como é que é a espiritualidade dos nossos filhos, onde se fundamenta os projetos dos nossos filhos, como estamos a viver a oração em família, estas questões que foram sendo levantadas. Também achei interessante aquilo que o Padre Carlos Cabecinhas nos trouxe, que foi sobre esta espiritualidade da mensagem de Fátima, mas também ele abordou um outro alinhamento no sentido de que a mensagem de Fátima convida a família a entrar nesse caminho. Isto é, a mensagem de Fátima abrange a família, é um convite também à família a unir-se, a família não só em oração, mas a viver todo um projeto de vida, um projeto de caminho para Deus, não é? Aliás, o meu coração é o caminho que vos conduz até Deus. O meu imaculado coração é o caminho que vos conduz até Deus. E o Padre Carlos Cabecinhas falou um pouco nesses aspectos, não é? Como o Padre Paulo Jorge, na parte como responsável ou assistente espiritual dos CPMs, também falava sobre este empenho da exortação apostólica do Papa Francisco, onde ele falava, diante de hoje tantas situações que nos olhamos e parece que a família já deixou, já não tem razão de existir. Portanto, as coisas que hoje se vão acontecendo, todas estas mudanças que vão acontecendo e quase que nós queremos fazer com que família seja tudo, não é? E qualquer dia nós temos, desculpa o que vou dizer, mas qualquer dia nós temos quase que um homem e um animal é uma família. Portanto, parece que perdeu-se a noção um pouco disso. E o Padre Paulo Jorge falava um bocadinho nesse sentido, que a célula fundamental é a família, não é? Homem e mulher, sereis uma só carne, não é? Homem e mulher. E a família é esta, não é? Não podemos estar aqui, muitas vezes, a tentar inventar famílias, não é? A família é única, não é? É um homem, uma mulher, um pai e uma mãe, são os seus filhos, este sacramento, não é? O Padre Paulo Jorge até falava uma coisa muito bonita, que é o matrimónio é um mistério, não é? Podemos chamar um mistério, e este mistério que se dá na relação entre marido e esposa, mas também com os filhos, não é? Esta célula. E já que estás a falar no Padre Paulo Jorge, quero já aproveitar e partilhar com todos os nossos telespectadores, porque a Ângelos TV acompanhou esta peregrinação e no fim de cada presença de cada orador fomos conversando com cada um deles
E o padre Paulo Jorge foi então entrevistado pela nossa equipa, onde nos veio então falar um pouquinho sobre a educação, veio-nos falar um pouquinho também do afastamento das famílias, daquelas que são as suas funções e também da influência da sociedade na família. Vamos ouvi-lo um pouquinho. Padre Paulo Jorge, hoje a educação tem tendência para o relativismo? Eu acho que não é só a educação. Hoje nós vivemos numa sociedade onde tudo é relativo e há coisas que são relativas, naturalmente. E era bom que fossem relativas em relação a alguém. Mas o problema é que são relativas na relação das coisas todas e, portanto, deixamos de ter aquilo que é o absoluto em relação do qual ou ao qual devemos estar e perdemos depois o pé, perdemos o chão para vivermos. Lembro, o Papa Bento XVI viveu e o seu ministério foi uma defesa exatamente contra este relativismo em que caímos e quando caímos então na educação e na questão da fé, no relativismo então perdemos o fundamento e perdemos o chão. Padre, falou-nos muito da família, da oração. Tem faltado à família a família de hoje? Afastou-se um bocadinho do essencial, descartou-se das suas funções? Não sei se a família se descartou, se a sociedade nova que temos trouxe à família esta incapacidade ou esta dificuldade de se reconhecer e não é possível reconhecer-se no que era antigamente, porque a sociedade é outra, com outras exigências. Também ainda não sabe o que é, ou o que é chamada a ser neste tempo tão difuso e tão confuso. Por isso eu não sei se a família se demitiu, se descartou, se a família anda à procura do seu lugar e do seu espaço. Que aqui o ambiente da fé, que aqui a expressão da fé comunitária e eclesial há de ser esta ajuda para que a família se reencontre em tempos novos. Eu dizia há pouco, não podemos continuar com linguagem arcaica e a falar de coisas novas como se fossem velhas, mas falar daquilo que é o fundamento, aquela novidade sempre antiga, sempre nova, de que falava Santo Agostinho, mas numa resposta concreta aos tempos de hoje, porque é nessa procura que as famílias também andam hoje. Que mensagem deixa a todas as famílias? Que sejam aquilo que o Papa João Paulo II lhes pedia, sejam famílias, ou seja, que sejam este lugar da ternura, dos afetos, mas este lugar também do compromisso, da verdade, da humildade, do encontro, da entreajuda, de viverem a realidade humana aberta a esta dimensão transcendente de um Deus que cuida delas, que vela por elas, que as ama, que cuida com amor e carinho de cada um e de todos. E assim, com estas palavras do Padre Paulo Jorge, podemos ver que realmente as famílias vivem vários desafios na sociedade nos dias de hoje, mas que é preciso retomar esse esforço de renovar a educação, não é verdade, Joaquim? Sim, eu não sei se é renovar a educação, mas é hoje talvez parar. Acho que da maneira que nós vivemos, nesta velocidade que o mundo vive e nós muitas vezes somos sugados para essa mesma velocidade, nós não temos parado para pensar aquilo que devemos fazer. Isto é, o Papa fala um bocadinho, muito, e vocês vão, neste programa em família, vão ouvir-me falar muito do Papa Francisco ou dos Papas, Bento XVI, também João Paulo II, na Carta às Famílias, tudo isso. Mas porquê? Porque, de facto, eles são os mestres que nos apontam caminhos e nos dizem é preciso parar. E o que nos tem faltado muito, e eu voltava a dizer, o Papa Francisco nos tem alertado muito, é para duas palavrinhas que fazem uma diferença muito grande na nossa vida, que é discernimento e sabedoria. E eu preciso ter discernimento que, se esta velocidade ajuda a minha família, me ajuda como marido, me ajuda como pai, me ajuda como cidadão, se me ajuda a eu estar na sociedade. E ter sabedoria
para rejeitar aquilo que não me ajuda, que não me constrói e não ajuda a construir os outros. E é isto que tem faltado isto. Muitas vezes nós não temos afetos. E alguém dizia nesse encontro, que eu não me recordo quem é que falava isso, mas que nós voltássemos à origem, isto é, voltássemos ao Evangelho de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, nas suas palavras, mas também nos seus gestos, era um homem de afetos. Ele tocava nos leprosos, ele tocava nos cegos, ele metia os dedos nos ouvidos dos surdos, não é? Ele abraçava aquele que estava caído, o samaritano, é ele que abraça, é ele que é o samaritano, não é? É ele que chora com aqueles que choram, é aquele que dá pão àqueles que têm fome. Quer dizer, nós vemos este mestre dos mestres, Jesus Cristo, a nos ensinar o que nós devemos fazer. E muitas vezes nós, com esta velocidade, perdemos o sentido. Isto é, porque nos tem faltado às vezes o discernimento e a sabedoria. E acho que é preciso retomar, não é? Vós e nós, famílias, precisamos ajudar os nossos filhos, não é? Que sentido eles levam? Se eles estão a se deixar levar por esta velocidade, muitas vezes, e que nós, muitas vezes, ouvimos, e pais que nos vêm ter connosco, e como estão num serviço de escuta no santuário, vêm muitos pais a chorar porque os filhos deixaram de ter comunhão, deixaram de ter relação, estão na mesma casa, mas sem relação, porque estão fechados no seu mundo, nas suas tecnologias, nos seus iPods, nos seus tablets, nos seus computadores, no quarto, e muitas vezes nem sequer na hora das refeições estão em família, não é? Comem fora das refeições, porque hoje quase que a sua família é as novas tecnologias. E é isso que nós precisamos ter, esse cuidado. Por onde nos está a levar isso? Discernimento. Não é que, exato, não é que as tecnologias são más, mas eu não posso ser refém das tecnologias. Tudo precisa de um equilíbrio. Exatamente, não é? As tecnologias é que dependem de mim, porque eu é que sou o dono, a autoridade, tenho o poder, digamos assim, de chegar lá e desligar. Mas a tecnologia não tem o poder de se desligar sozinha. E isso é um tema que nos levaria a falar muito, muito, mas vamos continuando aqui, seguindo para a nossa próxima participação. E o Joaquim falava de necessidade de pararmos, de necessidade também de rezarmos. E sobre isso falou-nos o Padre Carlos Cabecinhas, que nos trouxe a mensagem de Fátima, nos trouxe o testemunho dos pais dos pastorinhos como família e nos falou que Fátima é essa escola de oração. Vamos ouvir. Sr. Reitor, a mensagem de Fátima é um apelo à penitência e conversão. Isso é fundamental hoje no seio da família? Sem dúvida que o apelo à conversão que está no cerne da mensagem de Fátima continua a ser um apelo fundamental também na vivência familiar. E porquê? Precisamente porque a família é o lugar primeiro onde cada um se reconhece na sua própria fragilidade e pode reconhecer-se na sua fragilidade. Porquê? Porque é aceito e acolhido, e é isso que cria as condições para que a pessoa possa não desanimar, não desesperar, mas fazer caminho e progredir. E nesse sentido, a família é o lugar por excelência em que se faz a experiência da necessidade de conversão e também a experiência da misericórdia, que cria a possibilidade dessa mesma conversão. Por isso me parece que o desafio é um desafio também para as famílias, para que as famílias, aprendendo, acolhendo o apelo da mensagem, se tornem esse lugar de penitência e de conversão, esse lugar onde cada membro pode reconhecer a própria fragilidade e é capaz de dar um passo mais no sentido de receber a misericórdia de Deus. O Padre falou-nos de um grande desafio que hoje enfrentamos. Já enfrentávamos há 100 anos atrás, que é afastar Deus, ou tenta-se tirar Deus da sociedade, das nossas consciências. O que nós podemos fazer para que hoje esta geração que está a surgir acolha esse Deus em seu coração e em suas consciências? Eu creio que, antes de mais, é fundamental, é absolutamente decisivo, para que Deus não desapareça precisamente da consciência das pessoas, é decisivo o papel familiar. Isto é, a educação faz-se em família, a iniciação cristã faz-se em família, a fé transmite-se
primeiramente no ambiente familiar. É isso que nos diz Fátima, é isso que nos diz o testemunho de vida dos próprios videntes, que a transmissão se faz em família e que é aí, quando de casa vem uma experiência forte e sólida de vivência familiar, que se cria também a base para um testemunho cristão credível e um testemunho cristão que não tem medo, mesmo diante de uma sociedade que procura afastar Deus e apagá-lo completamente do horizonte. Uma última pergunta, falou-nos de São João Paulo II, que tão querido é aqui em Fátima e que amava tanto Nossa Senhora, não é? E falou-nos que ele nos disse que é preciso uma escola de oração. A mensagem de Fátima é essa escola de oração para as nossas famílias? Sem dúvida que Fátima é, antes de mais, escola de oração e procura sê-lo, isto é, procura introduzir-nos na oração, convidar-nos à oração e, de algum modo, ensinar-nos a rezar de acordo com aqueles que são os ensinamentos de Nossa Senhora. E, obviamente, este é um desafio enorme para as famílias cristãs. Porquê? Porque a primeira escola de oração tem que ser o âmbito familiar. É em família que aprendemos a rezar. Quando não levamos isso de família, dificilmente depois fazemos essa aprendizagem. Aí é que se aprende. E parece-me também que, mais uma vez, nesse aspecto, a família é o berço onde a mensagem de Fátima pode ser acolhida e onde pode encontrar, de facto, depois sequência para poder dar fruto, para poder ser significativa. E depois desta partilha, desta presença do Padre Carlos Cabecinhas, aqui voltamos, trazendo agora e recordando também um dos momentos também muito bonitos deste encontro, desta peregrinação do CPM, que foi a presença da irmã Amélia. E achei muito engraçada a forma como ela começou a sua presença, a sua participação, que ela dizia, se calhar estão a olhar para mim e a perguntar, mas o que é que faz uma irmã aqui, uma freira aqui no encontro de centros de preparação para o matrimónio? O que é que ela tem a ver com tudo isto? Mas a sua partilha foi muito interessante, porque veio-nos falar um pouco das famílias fragilizadas e da grande família que ela tem. Ela diz, eu não sou mãe, não biológica, tenho mãe biológica, mas tenho imensos filhos, sou mãe espiritual de muitos filhos. E, portanto, lida com a fragilidade de muitas famílias, a fragilidade de muitos jovens, e foi sobre isso que ela nos veio partilhar na sua conferência, não é? E ela colocou aquele Paulo VI com aquelas centenas e centenas de pessoas um pouco apreensivos, em silêncio, que eu recordo-me perfeitamente quando ela diz: eu vou-vos dizer algo que vos vai pôr um pouco incomodados e vocês vão olhar para mim, uma freira, a dizer uma coisa destas, então como é que vai ser? Alguma coisa está errada, não é? Alguma coisa está errada, porque ela dizia, e disse isto, eu não tenho fé. E fez aquele silêncio, e ela também, com aquela característica que ela tem, não é? De prender-nos a atenção, e de facto, diz ele, eu não tenho fé. E as pessoas ficaram, não é? Até o padre, silêncio, não é? Até o padre que estava lá ficou assim com os olhos bem arregalados. Mas ela disse uma coisa muito interessante que também mexeu comigo, não é? E que eu me lembro perfeitamente que até me arrepiei quando ela diz a segunda parte. Eu não tenho fé, mas é a fé que me tem a mim. E quando ela aborda isto e depois começa a sua conferência, vai contar isto. É Ele que nos tem, é Deus que nos tem. A nós. Não é? É Deus que nos tem. E, de facto, quando nós nos deixamos, não é, envolver por Ele, quando nós nos deixamos ser moldados, conduzidos por Ele, a nossa vida é diferente. Não é? E, às vezes, eu tenho a minha fé, não é? Mas sim, eu também... há muitas pessoas que usam essa expressão. Eu tenho a minha fé. Mas eu às vezes costumo dizer... Mas eu também, a fé não é nossa. Exato. Por já é um dom que vem de Deus. Mas eu também tenho fé que o cozinheiro, quando vão a um restaurante, por exemplo, não vai meter dinheiro na comida, não é? Sim. Também tenho fé, não é? Que aquilo que estou a comer... aquela nossa fé, não é? Isso, é a nossa fé. Agora, aquela fé que nos é dada por Deus como dom, é que nos sustenta. E, de facto, é a fé que nos tem e não nós é que temos a fé. E então, falando sobre isso, sobre este testemunho da irmã Amélia, quero agora convidar-nos para ouvi-la falar a viva voz, ouvir ela trazer então estas palavras lindas. Vamos ouvi-la. Irmã Maria Amélia, os fins da educação é para a sociedade ou é para as crianças?
Uma pergunta muito bem feita. Podemos dizer que simultaneamente são para o objetivo e os fins da educação, simultaneamente são para as crianças e automaticamente são para a sociedade, porque os nossos filhos, como dirá um grande poeta que conheço, Tagore, os nossos filhos não são os nossos filhos. Os nossos filhos são filhos da humanidade. E, portanto, todo o investimento que se fizer na educação das nossas crianças, no fundo, nós estamos a contribuir de uma maneira rica, de uma maneira também concreta, para uma sociedade outra, porque as nossas crianças vão ser os protagonistas da sociedade de amanhã. E, de facto, as sociedades enriquecem-se ou empobrecem. Se empobrece ou enriquece a educação que lhes é fornecida essencialmente pela família, que é o primeiro núcleo, é o núcleo primário da educação, e depois também por todos os agentes educativos, como é a escola, como é o grupo, como é a família em geral e global. O Papa tem sempre um cuidado e sempre que fala sobre as famílias, ele fala das famílias que precisam ser ajudadas, principalmente aquelas que estão mais feridas, aquelas que estão mais pobres, aquelas que estão mais frágeis, aquelas que às vezes são mais descartadas. O que é que nós podemos fazer como famílias, como sociedade, para ajudar essas famílias? É sempre, o Papa também faz esse apelo constante, o primeiro passo vai ter que ser de nos aproximarmos, para percebermos qual é o tipo de necessidade e qual é o tipo de fragilidade que a família tem, ou qualquer família possa ter, e que está a necessitar de alguma coisa que nós temos para oferecer. Quer dizer, olhar à direita, olhar à esquerda, olhar para o lado, para perceber onde é que está alguém necessitado de mim e a quem eu possa e deva me aproximar e ser resposta. E estarmos atentos a ver para onde é que podemos conduzir tantas famílias fragilizadas, não só sob o ponto de vista material, mas fragilizadas até sob o ponto de vista relacional, sob o ponto de vista de um certo arrefecimento da relação, por N razões. A relação tem que ser presencial e a presença é muito importante. E, portanto, cada família tem que estar preparada para sofrer as consequências de uma ausência que não é por capricho, mas é por uma necessidade na situação mundial e atual que estamos a viver e, por que não dizer, nacional. Que mensagem de alegria deixa a todos os nossos telespectadores e ouvintes? A mensagem que eu deixo é que há sempre razões para a esperança. Ninguém esconde que a situação que nós estamos a viver é uma situação de alguma complexidade, é uma situação de algum sofrimento, para não dizer muito, é uma situação que não podemos andar aí a facilitar ou fazer facilitismo da vida. Também não falo de uma alegria que seja uma alegria material, uma alegria de anedota, uma alegria que se conta e que se ri, uma alegria de gargalhada. Mas acho que é possível, apesar de tudo, nós sermos pessoas não apenas transmissoras da alegria, mas cuidadoras da alegria. Porque também nós temos que cuidar esta alegria que não é nossa, esta alegria que nos vem, é um dom, vem-nos de Deus, vem-nos da vocação que Ele nos deu, seja ela qual for, e portanto esta alegria também tem que ser alimentada para poder ser mantida. E é possível hoje testemunhar a alegria do Evangelho se vivermos o Evangelho da alegria. E depois de ouvirmos este jeitinho tão carinhoso da irmã Amélia de nos trazer essas suas palavras, essa sua caminhada de fé, já vamos nos aproximando do final deste nosso programa, mas ainda temos para partilhar convosco um testemunho de um casal responsável por estes centros de preparação matrimonial e que nos trouxe o seu testemunho, a sua caminhada de fé. E antes de eu e o Joaquim partilharmos mais um bocadinho, quero-vos convidar a ouvir
estas palavras e este testemunho de fé deste casal, a Diná e o Joaquim Valente, que nos falaram sobre a formação dos filhos, dos netos, falaram sobre o matrimónio e da sua vivência do sacramento do matrimónio. Vamos ouvi-los. Estamos aqui com este casal que hoje são os presidentes do CPM. E queria-vos fazer uma pergunta diante deste grande desafio. Hoje é preciso muita criatividade para ensinar e formar as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos? Antes de mais, obrigado pela oportunidade e quanto à pergunta, dizer-vos que penso que é preciso muita esperança. Nós temos cantado aqui hoje muito o canto que é preciso ser esperança. Ser esperança e interpretar aqueles que temos connosco, os nossos filhos, os nossos netos e os nossos pais. E quanto à criatividade, sem dúvida, se estivermos atentos, eles ensinam-nos essa criatividade. Eles quase que nos guiam, temos de estar convictos daquilo que queremos. E se de facto soubermos, eu costumo usar muito a expressão, temos de saber onde é o norte e saber para onde caminhamos. E o sacramento do matrimónio, a vivência do sacramento do matrimónio, quer-nos bem claros para onde queremos caminhar. E nesse sentido as coisas funcionam. Agora, quando de facto vacilamos, quando de facto não somos claros com os nossos filhos, quando não somos claros com os nossos netos, as coisas tornam-se complicadas, porque hoje o mundo é muito apelativo. Há que ter ideias claras, há que estar disponível para esclarecer. Não devemos fugir a uma pergunta que os filhos ou os netos fazem, mas devemos sentarmos com eles e perceber o porquê da pergunta e dar-lhes a resposta à medida da ansiedade deles e do que eles precisam. Muitas vezes são as mães que são a palavra do Evangelho, ou seja, são elas que ensinam o Evangelho às nossas crianças. Hoje é fundamental ter isso no nosso coração e ler passagens bíblicas aos nossos filhos. Sim, para responder às vezes às questões deles que nos colocam e nós temos que realmente dar uma resposta. Tendo algum exemplo, será mais fácil nós exprimirmos e dar bom exemplo. Falou do matrimónio. O matrimónio é uma vocação que se acolhe, mas hoje é preciso prepará-los e isso tem um itinerário, porque muitas vezes essa vocação se perde a meio. É este trabalho que o CPM faz, tentando propor um itinerário, tentando propor uma preparação para que essa vocação seja bem vivida dentro de um casal, dentro de uma família? O CPM propõe uma caminhada, e uma caminhada que será tanto mais vitoriosa quanto mais houver uma preparação remota no seio familiar. Nota-se que de facto há essa falta, mas essa caminhada, se for longa, não sei se será uma caminhada de um mês, de um ano, se uma vida, mas com o propósito de percorrer essa vida de forma a aprender, de forma a vivermos cada momento que a vida conjugal nos vai proporcionando com seriedade, com verdade, com autenticidade. Penso que aí consegue-se caminhar. Mas despertar nos casais novos, nos noivos, o CPM tem essa obrigação de despertar para a grandeza do sacramento do matrimónio e não passar ao lado e ser uma passagem rápida. O ideal seria que esta caminhada começasse, não sei, no seio familiar, mas depois nos jovens, muito antes de surgir quase que o namoro e o noivado. E depois continuarem. O CPM não pode fazer só uma passagem a ferro de fim de semana. O CPM tem que trabalhar muito antes e tem que trabalhar muito depois. E apresentar-se como uma caminhada, uma proposta a fazer aos jovens, uma proposta de alegria, de felicidade, de amor. Que mensagem deixa a todos que nos estão a ver e a escutar? A mensagem que deixamos é que vale a pena viver o casamento, o matrimónio com autenticidade e mostrar essa alegria, essa felicidade. Lembremos daqueles que querem viver com alegria e quase que não sabem onde a encontrar.
E acho que temos que sair de nós e ter com eles e apresentarmos com esta verdade. E depois esperar que eles, de facto, façam uma opção consciente de caminhada e de dia a dia construir. E aqui ficamos com este testemunho da Diná e do Joaquim Valente, e nós sabemos que o testemunho sempre nos toca o coração, porque fala-nos de vida, fala muitas vezes de histórias tão parecidas com a nossa, não é assim, Joaquim? É, Sandra, é isso mesmo. E neste ano do centenário de Nossa Senhora de Fátima, das aparições de Nossa Senhora de Fátima, não tinha mais lógica a não ser este tema que foi abordado no CPM. Mas, antes de terminar, não posso deixar, porque Maria está presente em tudo, não é? Tudo. E eu fervo com isso mesmo. Uma da Carta Pastoral da Conferência Episcopal para o centenário das aparições de Nossa Senhora, os nossos bispos portugueses escreveram aqui algo quase na última página, uma coisa muito interessante que nos diz respeito a todos nós, que diz: fiéis ao carisma de Fátima, somos chamados a acolher o convite à promoção e defesa da paz entre os povos, denunciando e opondo-nos aos mecanismos perversos que enfrentam raças e nações. A arrogância racionalista e individualista, o egoísmo indiferente e subjetivista, a economia sem moral ou a política sem compaixão. Fátima ergue-se como palavra profética da denúncia do mal e compromisso com o bem, na promoção da justiça e da paz, na valorização e respeito pela dignidade de cada ser humano. A missão, e agora para todos nós, a missão dos cristãos manifesta-se no esforço por tentar tudo fazer para que o poder do mal seja detido e continuem a crescer as forças do bem. Na fortaleza da Mãe revela-se a fortaleza de Deus, e nesta convicção se aviva e revitaliza a fortaleza dos crentes. É esta mensagem que os nossos bispos deixam para cada um de nós e para as nossas famílias, não é? Nós precisamos ter o esforço, o empenho de tentar tudo fazer para que o poder do mal seja banido, seja detido e continue a crescer as forças do bem. É este programa, Nós e a Família, que queremos fazer com que isso aconteça. Isso mesmo. Obrigada, Joaquim. E assim vamos nos despedir por hoje aqui do Nós e a Família. Cá voltaremos na próxima semana para partilharmos mais convosco, e tenho já uma novidade para vos dizer. No próximo programa, eu e Joaquim fomos até Zurique, não foi, Joaquim? Até à Suíça, exatamente. Isso mesmo, fomos até a Suíça, fomos visitar a comunidade portuguesa lá na Suíça, onde vivemos 3 dias maravilhosos junto com aquela família linda ali em Zurique. Por isso, fica aí desse lado. No próximo programa, no Nós e a Família, vamos ter Joaquim e a Sandra em Zurique. Esteja aí desse lado. Até ao próximo programa, se Deus quiser, e até lá, bem-aja!